deixa eu dar as boas-vindas aqui para cada um de vocês que já estão aqui, né? E cada um que vai chegar ainda para assistir essa aula sobre intuição, né? O nosso terceiro módulo e nosso encontro 2. E hoje a gente vai falar sobre quais os benefícios de acessar a inteligência do coração, a intuição do coração, né? Ou inteligência do coração. E a partir disso, a gente vai perceber como a gente vai chegar menos cansada no final do dia. Por quê? Como a gente já começou aqui conversando um pouquinho, né? A gente vai é, tendo mais sensibilidade e a gente vai entendendo os sinais. A gente vai também afunilando ainda mais essa nossa sensibilidade, ainda mais essa intuição que vem do coração. E quando a gente chega no final do dia, a gente vai com certeza chegar menos cansada, menos estressada, porque a gente vai é, conseguindo entender os sinais. Porque às vezes a gente está tão na correria do dia a dia que a gente não consegue entender esses sinais, né? Então, eu vou começar perguntando, né, como vocês estão chegando e quem chegou a partir de outras aulas, quem está vendo a gravação, eu sempre faço esse convite para fazer essa pausa para realmente se perceber como você está chegando hoje aqui na aula. Como você está chegando para assistir essa aula. Então, vou convidar as meninas para falar ou escrever, né, como é que vocês estão chegando. E hoje a gente está muito feliz, né? Porque a Simone ficou, né, Nossa, Simone? gente, Então, se vocês muito quiserem bom. compartilhar, Peraí, deixa eu ver. Eu estou muito feliz com a Simone, que ela deu. Quando ela falou, fiquei triste. Sim, eu li lá o que ela escreveu. Eu falei, não, Simone saiu. E você vê, eu já vou até falar mesmo. É, quando a Simone falou, tem uns 2 dias, não sei, aí eu falei assim, ai, eu acho que terça eu nem vou. Olha só, olha só, olha, que Simone coisa. está fazendo, olha, é pressão. É, aí fiquei, porque eu tô meio assim, sabe aqueles dias que você tá com a, sei lá, assim, como se fosse a imunidade, mas é outro nome que eu ia dar. Baixa, ou autoestima, Verdade. baixa, Uhum. né? E parece que tá vendo e não tá tendo, sabe, tá baixinha, parece que tá surgindo coisa. Aí eu fiquei assim, aí eu ontem pensei, aí hoje eu falei, não, eu vou, já comecei assim, preparar minha mente, que hoje tem aula, que hoje eu vou preparar tudo, me organizar lá no trabalho. E hoje foi assim uma coisa, eu falei pro meu ex, né, assim, bem na hora, eu falei, eu tô indo na minha aula. Ele não falou nem uma palavrinha, só Uhum. ouviu mesmo, graças a Deus. Olha, oi, E Hilda, tem sido pode bem falar, tranquilo. desculpa. Ah, Não pode pode ir. falar, desculpa, te interrompi. Não, e uma coisa também que eu vou falar é que hoje eu tive, desde sábado, 2 percepções, e assim, hoje foi mais ativada essa percepção de intuição. Eu estava Uhum. precisando falar com uma pessoa para trabalhar comigo, que eu estou faltando funcionário, aí eu quero colocar ela só para ficar de freelance, né? Uhum. É, só para ficar 4 horas, para dar uma aliviada. E eu pensei nessa moça, não tinha o telefone dela, e fiquei. E quando eu estou indo, parece que tudo foi assim, preparado, eu demorando. Quando eu estou passando na frente do prédio dela, ela está descendo, naquela Olha. mesma hora. Em pessoa, eu Uhum. falei que eu já tinha tentado pegar o número dela com outras pessoas. Aí, não, você tem? Perguntava, ninguém tinha, né? Aí eu falei, ai, Uhum. Deus, eu queria tanto encontrar com ela. Aí, quando eu estou passando, a moça está lá. E a gente já alinha tudo, já combina tudo. Tá? Foi assim demais. Eu falei assim, pronto, é uma prova do milagre, que a intuição é isso. É, Justamente, Hilda. eu, Hilda, hoje eu vou explicar sobre um pouquinho sobre esse tipo de intuição que a gente chama de não local. hum, A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E uma outra coisa, né, Hilda, que aconteceu também foi essa tua vinda, assim, né? Ah, eu não queria muito vir porque a Simone não vinha, e aí de repente tu vem e tá a Simone aqui, sim, olha outra né? também. Tá vendo? Eu não tinha percebido essa daí, que eu chamo essas situações de milagres que acontecem nas nossas vidas. E, Justamente. e são pequenos, mas com uma grandiosidade imensa, com um tamanho, com um alcance na minha vida, no meu dia a dia. Faz uma grande diferença. E dá uma alegria.
Tati, tão grande quando isso acontece, e eu percebo, eu fico tão feliz de dentro, assim, uma felicidade que vem de dentro. É É uma muito coisa que bom. a gente não sabe nem explicar, né, Hilda? Isso, é Hilda, exato. e assim, ó, a gente pode chamar de milagre, sabe? Porque a ciência, ela traz isso como algo mais objetivo, né? Mas muitos chamam de milagre mesmo. Porque são os milagres do dia a dia, e acessar a intuição do coração é realmente um milagre, né? A gente pode acessar, né? Como a Camila comentou na aula passada, né? É um treino, mas esse treino ele só vai acontecer a partir do momento que tu também começar a entender os pequenos sinais. E perceber, E perceber, justamente. perceber. Obrigada E aí, aí pelo teu depoimento. aconteceu comigo essa semana, que eu estava, como eu estou te falando, com a frequência assim, bem baixa, nada estava bom, estava tudo, para mim estava tudo errado. Eu falei, meu Deus, mas porque está dando tudo errado assim na minha vida e tal. E começou a fluir essas coisas desde sábado que está nessa caminhada. Só falta eu perceber mais, porque tem mais. E assim, ó, esses altos e baixos eles terão, tá? Então isso é muito, muito comum. A gente não pode se iludir que não vai acontecer, a gente tá para baixo, não vai acontecer uma ansiedade, a gente não vai ficar dias tristes. Então isso é uma ilusão. Por quê? A gente não é isso aqui, é uma linha reta. A partir do momento que cria uma linha reta, o nosso coração ele parou, né? Então assim, essa linha entre altos e baixos é que vai fazer com que a gente vai evoluindo e que a gente vai aprendendo. Né? Então, assim, quando tem os baixos, como tu falou, né? Ah, eu tô com um pouquinho a imunidade baixa, tá tudo bem também. A Camila me mandou uma mensagem, Tati, eu tô de cama, gripada. Eu bem assim pra ela, aproveita e descansa, porque a gente fez os encontros justamente para isso. Enquanto uma descansa, a outra faz, né? Não precisa nós estarmos aqui todos os dias. A semana passada, como eu falei para vocês, eu vim como ouvinte. E para Aham, isso foi muito bom, né? Então, esses altos e baixos, a grande diferença é o quê? Que o espaço vai diminuindo para nossa percepção. Então, assim, eu uhum, fiquei triste uns 2, 3 dias, 5 dias, uma semana. Daqui a pouco começa a voltar a intuição de novo. Daqui a pouco começa a despertar de novo aquilo que estava acontecendo contigo. Mas para isso a gente tem que estar atento aos sinais. E como eu vou estar atento aos sinais? É se conectando, é fazendo as práticas, né? Eu, no meu caso, eu tenho que ver corações. Então, assim, cada um tem o seu jeitinho, né? uhum. Então, é sobre isso, assim. E tu, Simone, quer escrever? A Simone falou que chegou meio angustiada, mas feliz pela gentileza de vocês comigo. Ai, Simone, tem uma queridona aqui com a gente. Pensa, É, claro. a gente tem, ó, te abraça e te gruda aí. Nossa, eu tô até constrangida, assim, fiquei muito feliz, assim, Pois por esse carinho. como é que eu vou dizer? Um ruído, né, na comunicação, acabei recebendo, assim, tanto carinho, tô muito agradecida, muito mesmo. Que bom, Simone. Sinta-se privilegiada, porque tu és, né? Eu Isso. acho que eu acredito, né, que nada na vida da gente acontece por acaso, né? E a intuição do coração, ela é exatamente sobre isso, sabe? Talvez tudo isso aconteceu, né? Com certeza por algo maior, né? Então, assim, talvez seja para Simone receber o que a gente tá entregando para ela, digamos assim, com todo carinho, com todo amor, né? A Eu questão de acho que foi receber isso. mesmo, né? Uhum. Eu acho que foi isso, sim. Hoje até eu ouvi que eu tô trocando afeto por chocolate. Né? Porque, na verdade, assim, não tô trocando. Trocando no sentido, assim, de não estar recebendo e aí eu tô comendo mais chocolate, né? Pra Para ter, né? completar. Esse, como você diz, tá? De coração quentinho, né? Que não deixa de Justamente. trazer aquela serotonina, né? Uhum. Mas é isso, assim. Foi um mal entendido que foi bem entendido. Isso, eu tô toda arrepiada aqui, porque isso é essa intuição do coração, sabe? E isso a gente vai acessando e o campo ele vai se formando, porque lembra que a gente tem um campo eletromagnético? Então, assim, esse Uhum. nosso campo, ele é tão pequenininho, mas ao mesmo tempo ele é tão gigantesco que ele está nos Uhum. preparando para chegar em algo maior, né? Então, Simone, eu te pergunto assim, como é para ti receber esse carinho? Como é para ti escrever uma mensagem que talvez foi interpretada mal por todos nós? Como é para ti? Eu fiquei muito surpresa,
muito feliz também, né, de ver o carinho de vocês, assim, tô me sentindo muito feliz, sabe? Muito abraçada, assim. Eu acho que eu realmente estou num momento meio difícil, assim, de crise, né? Digamos assim. E isso para mim é um quentinho no coração, assim, sabe? É uma forma de Deus me dizer assim, não, continua, não desiste, né? Você não tá sozinha. Então eu fiquei muito feliz, assim. Agradeço de coração mesmo a vocês, a Deb, a Camila, que não tá aqui, a você, Hilda, a você, Tati, a Miriam, enfim, a essa egrégora, né, que a gente tá criando aqui. Que bom, Simone. E tu sinta-se assim, Simone, muito, muito acolhida por nós, assim, porque às vezes a gente esquece de quanto importante a gente é, né? E aí, Simone, volta um pouquinho lá para as primeiras aulas, né? Talvez o café seja importante para alguém, mas para ti o açaí é importante. Talvez para alguém tu não tenha tanta importância, mas para a gente tu é importante. E ainda mais, né, eu levo um pouquinho mais a fundo, assim, para ti. E para cada um de nós, né? Imagina se todo mundo gostasse do amarelo. O que seria do azul? Né? Então, assim, olhar para a gente com amor, com carinho, né, com acolhimento. E às vezes é suprir também daquele chocolate que está tudo bem. Naquele momento é o que a gente consegue, sem se julgar, sem se culpar, né? Isso quanto mais a gente vai afinando a nossa intuição, quanto mais a gente vai afinando esse conhecimento com a gente mesmo, porque a intuição é sobre isso, gente, é sobre a gente se conhecer, não é sobre o outro. Ah, então tá, vai ver alguma coisa sobrenatural. Não, não é sobre isso. É sobre os sinais simples, é sobre entender quando as coisas acontecem. Esse exemplo de hoje, assim, foi perfeito porque fica mais fácil para a gente entender, né? Porque senão, assim, eu tô lá, mandei uma mensagem, a mensagem foi, aí todo mundo entendeu errado, nossa, meu Deus do céu, eu escrevi de forma errada e ninguém entendeu, e a gente fica lá, chicoteando, né? E não é nada disso. Na verdade, quando a gente acessa a intuição do coração, a gente vai criando, né, esses três tipos que depois eu vou explicar para vocês, os três tipos que tem de intuição. Então, aqui, hoje já foi acessado alguns, assim. Então, gratidão, Simone, por isso, né, pela tua partilha, digamos assim, né? Gratidão a Hilda também, que veio, né, que ouviu o coração, porque Uhum. no fundo é tudo sobre isso, sobre ouvir essa intuição que vem do coração da gente, né? E aí, então vou explicar agora um pouquinho para vocês aqui. Eu vou deixar para fazer a prática no final, tá? Que daí no final a gente faz uma prática. Agora a gente só respira junto, acalma o coração e vamos entrar, né, na aula. E quando vocês quiserem falar alguma coisa, só levanta a mãozinha, que senão vai deixando, eu vou passando, 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 tá? Então, nosso objetivo de hoje na aula, qual é? Desenvolver a capacidade de reconhecer, gente. Essa palavrinha aqui é assim, ó, primordial. Por quê? Porque não adianta nada a gente acessar a intuição do coração se a gente não reconhece. Então, assim, como a Hilda falou anteriormente, nossa, eu não tinha me dado conta sobre isso que aconteceu, né? E isso é reconhecer e acessar a intuição do coração para viver com mais clareza, confiança, leveza e menos desgaste emocional. E aprender a diferenciar a energia para aquilo que realmente importa, aprendendo a direcionar, né, a energia para o que realmente importa. Porque senão a gente fica lá só no, ai meu Deus, agora eu escrevi errado porque eu não sei me manifestar direito, eu não sei escrever direito, e agora é mais fácil a gente entrar para esse local do que, nossa, que interessante. Eu escrevi algo e agora era isso que eu precisava nesse momento, receber aquelas informações que as pessoas me trouxeram, as mensagens, que deixou meu coração quentinho, né? Então é sobre isso, assim, a gente reconhecer. E quanto mais a gente reconhece, quanto mais a gente acessa a nossa intuição, mais a gente reconhece. E reconhecendo,
a gente vai chegar no final do dia menos estressada, menos cansada, porque a gente vai deixando o nosso coração cada vez mais quentinho mesmo, né? Cada vez mais grato, cada vez mais é, entendendo, né, esse direcionamento. Então aqui, né, eu coloquei assim, a intuição, eu não, né, gente, a gente sabe disso, né? A intuição, ela não grita, ela sussurra. E como é que eu vou ouvir a intuição do coração? É um treino. É todos os dias, é ouvindo os detalhezinhos, os sinais. Então, assim, ela não fica lá na rua, no meio do trânsito, na mente barulhenta, nada disso. Ela vai sussurrar de forma muito sutil. E como foi esse exemplo hoje, né? Então, ela sussurrou lá, né? Colocou, a Simone escreveu, posso usar o teu exemplo, né, Simone? Pode, pode. A inteligência do coração. E aí, gente, aqui é onde eu falei para vocês, né? Que seria de nós se todo mundo só gostasse do azul e não gostasse do amarelo, né? Então, assim, cada vida tem seus desafios e cada coração tem uma resposta. Então, o que que isso significa? Que muitos de nós, às vezes, vamos passar por alguma situação que para o outro não faz sentido e tá tudo bem. Por quê? Porque lembra quando a gente fala de empatia, entender que o outro tem o ponto de vista dele? É sobre isso, porque cada pessoa tem um desafio e cada coração tem uma resposta diferente. Então, cada coração possui sabedoria e inteligência que podem ajudar a guiar cada um de nós durante as adversidades. E ao acessarmos a inteligência do coração, com maneiras criativas, elas podem ser encontradas para trazer o equilíbrio e ritmo a esses desafios. Então, por exemplo, quando a Hilda fala, né? Eu estava precisando do telefone da menina e eu não encontrava. E aí ela ficou, né? Ficou com isso, eu quero encontrar a menina, tal. E de repente, tu passa no prédio e encontra a menina. E isso é um tipo de inteligência que a gente chama de não local, né? Porque ela estava lá, já acessando essa inteligência, só que ela nem sabia o que que era. Ela só sabia que, tipo, acho que é aquela pessoa. E a gente fica, quando a gente encontra, quando a gente vê, nossa, será que é isso mesmo? Nossa. E aí, como a Hilda falou, parece um milagre, né? E realmente são os milagres que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, o Dr. Children, ele diz assim, que é o fundador do HeartMath, né? Ele diz assim, o fluxo de consciência, compreensão e orientação intuitiva que percebemos quando a mente e as emoções são colocadas em alinhamento coerente com o coração. Então, assim, quando a gente faz a coerência, quanto mais a gente pratica, e eu sei que vocês duas mesmo que estão aqui hoje, vocês praticam, são bem regradinhas, estão sempre participando em várias práticas. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai acessando essa coerência. Por quê? Porque é o alinhamento realmente coerente, né? A gente vai entrando em coerência. Mas isso não quer dizer que a gente vai estar sempre coerente. Não, não é assim, né? Então, assim, só que a gente vai aprendendo com as adversidades, a gente vai aprendendo que aquela angústia, ela vai ter um tempo que vai terminar, porque vai dando aquela certeza dentro da gente, sabe? Algo que a gente não espera. Então, assim, a Simone, tenho certeza que eu já não esperava que tantas coisas boas iriam acontecer aqui com ela. Né? Mas lá no fundo, a gente tem alguma coisa que fala. Eu digo que é uma voz realmente que sussurra e que a gente não entende. Só que quanto mais a gente acessa, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai entrando em alinhamento. E é nesse alinhamento que a gente vai encontrando a intuição do coração. E aí eu coloquei uma frase aqui, né? Essa imagem, ela é bem chocante, assim, sabe? Até a hora que eu criei ela, assim, eu dei uma só, mas não, eu vou colocar duplo isso, porque para a gente lembrar disso sempre. Por quê? Em alguns momentos, deixa eu colocar a frase aqui para vocês. O Jobs, né, ele, num discurso de uma formatura, em 2005, ele falou assim: não deixe que os outros abafem a sua voz interior. Tenha coragem de seguir o seu coração e intuição. De forma alguma, eles já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Então eu volto aqui para essa imagem aqui. Por que que a gente cria tanta ansiedade, tanta depressão e tantas outras coisas?
Porque em vários momentos da nossa vida, a nossa voz interior, ela foi calada. Por quê? Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente às vezes se cala, achando que não, tá errado, né? Então, assim, é a mesma coisa, eu vou dar o exemplo novamente, né? Da Simone com o açaí. Parece que tá errado tomar açaí de manhã, né? E tem que todo mundo tem que estar tomando café amargo, né? E não é assim. A gente tem que, quanto mais a gente começa a compreender as nossas coisas, quanto mais a gente se conhece, porque a intuição do coração, ela está realmente linkada e conectada com o autoconhecimento. E o que que seria esse autoconhecimento? É entender e sentir o que faz bem para a gente também. Lembra, eu sempre tenho esse cuidado de falar com vocês assim, né? É olhar para mim também. Porque quando a gente olha para a gente também, a gente não vai esquecer do que a gente gosta. A gente vai ter a empatia, porque intuição do coração é sobre isso. É sobre empatia também. E quando eu tenho empatia com o outro, eu tenho que ter empatia comigo também. E o que que é essa empatia comigo também? É saber olhar o que eu gosto também. Então, hoje, as redes sociais, elas levam a gente para lugares que às vezes é desconexo da gente. Eu estava comentando aqui com a Hilda no início, né, a Hilda tá com uma roupa lilás, né, puxado por um bordô, uma coisa mais forte, mais um roxo mesmo, né, Hilda? É, Aí eu estava comentando com ela que eu tenho algumas saias coloridas. E hoje, o que que a internet ela traz, né? Ah, para te ser elegante, tu tem que usar uma cor só. Uma cor neutra, uma cor que mostra riqueza, não pode ser nada florido. E aí, o que que eu fui me dando conta disso, né? Que hoje o mundo ele tá querendo tirar a alegria das pessoas. Tirar nossa, aquela vitalidade, né? Tudo muito neutro. Tem uma pessoa que eu conheço, a casa da pessoa é tudo cinza com preto e branco. Tipo assim, porque é tudo muito bonito, né? Um monocromático. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de não padronizar tudo que todo mundo faz, né? E aí eu tava falando pra Hilda que quando eu fui pro Brasil, eu usei aquelas saias, né, coloridas, porque aqui, gente, eu uso aquelas saias, todo mundo tá, nossa, que linda, eu amei a tua saia, porque é tudo florido, né? E aí eu fui pro Brasil, uma das minhas amigas disse assim, ai, Tati, pelo amor de Deus, não me usa mais essa saia, porque tu tá muito jeca, tá muito fora da, tá muito fora do, como é que ela disse? Do padrão, alguma coisa nesse sentido, da moda, alguma coisa assim. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu cheguei, eu comecei a tirar todas as minhas roupas do guarda-roupa. Eu falei assim, gente, eu tô muito jeca. E aí eu tirei, né? Botei no outro lugar. Mas sabe aquela coisa assim, ó, ai, eu não quero dar essas roupas, porque eu gosto tanto. E aí eu peguei, usei aquela saia quando eu fui no meu aniversário pro Havaí. Aí, como era Havaí, né? Eu pensei, é florido, tal. E eu me senti tão bem com aquilo que eu cheguei, voltei, botei tudo no meu guarda-roupa de novo, porque daí eu tenho um closet, botei no closet das roupas que eu uso. E aí, essa semana que tá bem calor aqui, eu pensei, ai, deixa eu sair com essa saia, né? Que ela é bem florida, ela é rosa com verde, que eu adoro aquelas flores. Aí eu saí, gente, foi como aconteceu contigo, Simone. Tipo assim, ó, eu fui pra rua, aí eu fui eu fui em três lojas, uma de material de construção, uma outra foi de material, coisas para casa, e numa outra, e aí eu fui no mercado. Gente, nos três lugares. A pessoa estava no parque assim, de estacionamento. Ela, nossa, que linda a tua saia! A outra, ai, que roupa mais linda! A outra, nossa, eu achei lindo esse modelo da tua saia, essa cor colorida. Então, assim, o que que é um ponto de vista, né? E aí, essa questão da empatia, né? Porque às vezes o que é bom para um, o que é bonito para um, não é bonito para o outro. E eu entendo essa minha amiga, porque ela também entende de moda e ela tá assim, ela vende roupa e aí conforme as estações, enfim, né? E eu também compreendo ela. Então, assim, o que a gente precisa é ter esse equilíbrio e saber o que a gente gosta de verdade. Porque quanto mais a gente vai afinando essa nossa intuição, mais a gente vai aprendendo a fazer as coisas que a gente gosta também. E isso vai fazer com que a gente gaste menos energia, vai fazer com que a gente discute menos com as pessoas. Olha, esse é teu ponto de vista, eu concordo contigo. Eu concordo, não. Esse é teu ponto de vista, eu concordo contigo nesse sentido de que eu aceito a tua opinião, mas eu gostaria que a minha também fosse aceita. Então é sobre isso, assim, a intuição do coração, né?
E aí, na Austrália, eles fizeram uma pesquisa sobre empreendedores lá, que eles fizeram uma série de amostragem, né? E 80% deles relataram confiar na sua intuição na tomada de decisões de negócios importantes, em vez de confiarem apenas no raciocínio linear. Essa foi a característica mais comum entre eles. Então, assim, gente, quanto mais a gente vai acessando, né, mais a gente vai tomando as melhores decisões, mais a gente vai clareando, né? Por quê? Porque a gente entende o que que é uma intuição do coração. A gente vai entendendo esses sinais, né? Então, aqui eles disseram também assim, que tem profunda apreciação por aqueles que os ajudaram a ser bem-sucedidos e expressam essa apreciação. Então, aqui, o que que eles quiseram dizer com isso, né? É que não existe aquela comparação, aquela coisa assim, ai, ele fez melhor do que eu. Não, eles sentem apreciação porque as pessoas foram bem-sucedidas, né? E tem o desejo de retribuir as comunidades. Então, quanto mais a pessoa vai se tendo essa intuição, quanto mais as pessoas vão entendendo, compreendendo, tendo essa empatia, lembra? Eu já falei isso para vocês várias vezes, né? E eu repito isso porque isso está até no meu método que eu falo sobre os desejos essenciais, né? Que é olhar para mim, para o outro e para o todo. E a gente fala tanto sobre essa conexão com o coração, sobre fazer a diferença, né? No planeta, né? O que que eu posso deixar para o planeta? O que que eu quero ver, né? No planeta? Mas não é só no planeta. O que que eu quero ver em mim? No outro e no todo. E quando a gente fala esse outro, são as pessoas mais próximas da gente, né? Porque é mais fácil a gente julgar, é mais fácil a gente olhar assim, né? Nossa, porque ele faz tudo errado, a pessoa faz tudo isso. E aí a gente vai acessar aqui hoje também um tipo de intuição que é uma intuição que a gente chama de intuição não implícita. Que são aquelas informações que elas ficam armazenadas e a gente nem se dá conta disso, e quando a gente vê, a gente está lá brigando com o outro. Então, eu vou mostrar um pouquinho também para vocês sobre isso. Então, aqui, deixa eu mudar a página. Tá mudando direitinho, né, gente? Tá, né? Então, assim, ó, Tá, aqui a gente fala sobre esses três tipos de intuição. A Camila passou assim, na última aula, mas aqui eu vou dar uma reforçadinha para vocês. Então, a gente tem esses três tipos. O conhecimento implícito é aquele que a gente aprendeu no passado, ou a gente esqueceu, ou a gente não tem consciência do que a gente aprendeu. Então, aqui são as informações que ficam armazenadas e que em algum lugar aconteceu determinada situação, o teu cérebro ele reconhece e a partir daí ele vai trazendo as percepções em relação àquilo que aconteceu, tá? Então, por exemplo, assim, a gente conhece alguém ou alguma situação com alguém da nossa casa ou alguma coisa que aconteceu há um tempo atrás de errado ou alguém fez alguma coisa contigo. O que que vai acontecer? O teu cérebro, ele vai armazenar aquilo. Tu, querendo ou não, ele está armazenado. Porque tudo que a gente vai aprendendo, o cérebro vai armazenando. É igual assim, a gente colocou as coisas no computador, ele vai ficar lá, né? Então, assim, não tem como deletar. Ele fica lá em algum lugar, em algum momento inconsciente dentro da gente. Nem sempre a gente vai acessar tudo, senão imagina, se a gente acessasse tudo, a gente ficaria doido, né? Então, o que que vai acontecer? Depois que a gente vai passar por essa situação, o nosso cérebro ele vai processar e vai deixar lá guardadinho. E aí, a gente vai conhecer alguma pessoa, ou sei lá, alguém da nossa família, e aconteceu alguma coisa de errado, até alguma coisa boa mesmo. E aí, os seus padrões neurais, eles vão se conectando e vão te levar para aquele lugar onde tu já passou. Então, assim, e aí a pergunta que a gente tem que fazer, né, é para onde que essa intuição está me levando? Será que é porque eu tenho uma intuição ou será que eu estou passando por um problema que já passou em alguma vez? E aí eu não quero repetir isso. Então, algumas coisas, né, que aconteceu de bom, por exemplo. Aí tu conhece alguém, nossa, ela te fala sobre alguma coisa, nossa, isso é legal para mim. Nossa, isso não é legal para mim. E por quê? Porque
o teu cérebro ele vai te levar para aquele lugar onde tu passou. E aí a tua intuição ela já vai estar afinada. Eu já passei por isso, algumas coisas eu não quero mais. E aí tu vai fazendo sempre isso e te perguntando: será que eu já passei por isso? Ou se eu já passei por isso, o que que isso vai me levar? Porque daí tu vai também se retirando do lugar ou vai se aproximando, ou do lugar ou da pessoa, né? Então até tem um exemplo, né, que a gente fala assim, quando chega num determinado local. As pessoas dizem assim, nossa, aqui tem uma energia ruim. Aqui, é tão bom ficar perto de ti, tem um coração quentinho aquela ali, né? Então, assim, é sobre isso, assim, esse implícito, né? Que ele tá, mas não tá, né? Ele fica lá armazenado. O outro é sobre a sensibilidade energética, que daí é relacionado à habilidade de sentir mudanças ou captar informações no ambiente. Então, é sobre isso, assim, tu chegou, isso aqui não tá se encaixando direito, sabe? E outra coisa é o quê? É sobre o campo, né? E aí eu volto novamente para o exemplo que tivemos nessa semana e hoje principalmente, né? Então, assim, o campo ele vai se formando e ele vai criando uma empatia, sabe? Então, assim, é onde a gente consegue estar no ambiente e sentir algo. Por exemplo, hoje a Simone chegou e sentiu o coração quentinho pelo que tinha acontecido, né? Então, assim, alguns lugares a gente vai chegar e a gente vai dizer, ai, tem alguma coisa de errado. E aí a gente vai pegar e vai se retirar, né? Então, e o teu corpo, ele vai sentir. Não é que é assim, ó, eu me senti bem, porque vocês falaram isso. Não, não é racional. E aí eu pergunto para Simone, né, se ela puder responder, se não foi alguma coisa que tu sentiu assim, eu não sei nem explicar. Foi sobre isso, Simone? Ou foi tipo assim, eu me senti bem. Não, eu acho que foi, eu não sei nem explicar, porque eu não esperava. Uhum, Então, foi uma surpresa, assim, sabe? E aí depois eu fiquei pensando assim, eu falei assim, mas será que eu não tinha falado depois, corrigido, né? Porque geralmente eu faço isso, assim, é a uhum, minha, digamos assim, meu padrão, né? De corrigir e tal. Quando a Hilda tinha falado, que eu vi que ela tinha entendido errado, mas eu acabei achando que eu tinha, corrigido e não corrigi, né? uhum, E aí fiquei surpresa. Hoje que eu me dei conta de novo, quando a aham, Deb botou aquela mensagem, né? E aí eu falei, nossa, gente, que coisa, né? uhum. Fiquei muito surpresa, assim, fiquei até meio sem saber como agir. Simone, e como é que foi isso no teu corpo, assim? Quando tu recebeu todas essas mensagens, quando tu chegou aqui, a gente já falando, todo mundo feliz. Como é que tu sentiu isso, assim? Eu digo no corpo, no teu coração, assim. Como é que tu sentiu isso dentro de ti, assim? Ah, eu fiquei emocionada, eu até chorei um pouquinho aqui E é no com corpo, né? a, com o áudio fechado, assim, porque realmente foi algo assim que eu não esperava, sabe? E Aham. foi muito bom, foi muito importante pra mim ter recebido, assim, me fez muito bem. Que bom, porque assim, ó, tem coisa que a gente não consegue explicar, né? Porque, como tu falou, né? O meu padrão é o quê? Corrigir logo em seguida, né? É, E não foi. Por quê? Porque quando a gente fala de sensibilidade energética e a gente fala do campo, ele se forma. Ele vem de uma forma que ele vai te dar uma resposta para realmente acessar a inteligência do coração. Porque agora, em algum momento que acontecer isso, Simone, tu vai te dar conta. Nossa, uhum, por que que eu não respondi? Porque daí sai do teu julgamento. Nossa, eu fiz errado, porque eu vou perguntar para vocês duas e eu falo por mim que eu já fiz muito disso. Nossa, eu não respondi. Ai, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso errado? Já aconteceu isso com uhum. vocês? Já, o tempo todo. Porque a primeira impressão, a primeira coisa que a gente tem é o quê? Se julgar, né? O que que eu Uhum. fiz de errado, meu Deus do céu? E eu que não respondo as mensagens no grupo. Diga assim, daqui a pouco eles me excluem de tudo quanto é grupo. Elas dizem, eu tenho um grupo aqui nos Estados Unidos, e elas dizem assim, ô Tati, tu some e aparece, some e aparece. Eu disse, gente, o negócio é o seguinte, quer falar comigo, vai no particular. Porque eu sumo, mas estou sempre aqui. E por quê? Talvez essa sensibilidade energética realmente ela faz sentido para mim, né? Então, quando é alguma coisa bem importante, quando eu vejo, eu tô lá no grupo, olhando, vendo as coisas, às vezes passa 200, 300 mensagens, quando eu vejo, estou lá.
do nada, assim. E aí tem alguma mensagem que era realmente eu precisava ouvir ou ver, né, assim. Então, quanto mais a gente vai é, aprendendo esses três tipos de intuição, mais a gente vai sofrendo menos. Porque daí, tipo assim, a gente não vai se julgar. Por quê? Nossa, eu esqueci. E tu imagina eu, Simone. Então, quando elas mandaram a mensagem, e aí eu falei assim, ó, primeira coisa que eu pensei, gente, olha a primeira coisa que veio, eu nem fui lá falar nada, porque passou despercebido. E aí eu bem assim hoje, bom, eu vou depois da aula ir lá falar com a Simone. Mas eu ia mandar, aí logo em seguida a Deb escreveu e eu falei assim: bom, então deixa eu mandar uma mensagem para Simone dizendo que ela pode vir a hora que ela quiser. Mas aí, como eu já estava em cima da hora, eu pensei, deixa eu mandar depois. E aí tu chega aqui, né? Então, assim, mas a primeira coisa que vem é: nossa, como é que eu não fui lá dar um oi para Simone? Porque é um padrão de comportamento que a gente tem. Não, e eu me sentindo mal aqui de saber que vocês ficaram mal, assim. Eu falei assim, gente, por que que eu não expliquei direito, né? E eu achei que eu tinha explicado. Mas aí, quando a Debbie mandou a mensagem, eu vi que eu não tinha explicado. Hum. Eu falei, meu Deus, que horror. A primeira coisa que a gente faz é se julgar, né? E agora, quando a gente fala tudo sobre isso, tu consegue entender um pouquinho mais sobre o que é intuição? Sim, Sim? E tu, Hilda, tu também consegue entender um pouquinho mais? Sim, é igual você está falando, começa a se julgar, chicotear mesmo. Uhum, O que vem primeiro, como eu continuo batendo ali naquela tecla que eu estava com a autoestima baixa mesmo, diante de tanta coisinha que aconteceu, a batida do carro, o carro está lá. Teve um momento, Tati, que eu pensava assim, eu falava, meu Deus, cadê o meu Deus que me protege? Eu cheguei a pensar isso. aham, Poxa vida, parecia que eu estava desamparada dos anjos, dos protetores divinos. Parecia que uhum. eles tinham abandonado, e não é isso, sabe? E aí, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui nesse grupo, é por isso que eu estou ouvindo vocês, e estou intuída, ligada com o grupo, porque me ouve e entende o que eu falo, né? Justamente. De eu ter falado sobre, de ter encontrado com a pessoa que eu queria muito, para mim foi assim sensacional, porque eu ia sair um pouco mais cedo, minutos antes, que ia dar diferença. E eu fiquei naquele movimento de esperar o tempo certinho para poder encontrar com ela na portaria. Foi que passar na porta na hora que ela desceu. Foi Uhum, eu olhar para a porta, eu estava descendo de um lado e o prédio dela do outro. Quando ela bateu na porta, eu digo, olha, se é alguém conhecido para eu perguntar por ela. Mas uhum. era a própria. Então, isso não é prova de que realmente a intuição do coração, ela é um, Funciona, né? é um milagre que É, acontece, só precisamos perceber mesmo. justamente. Sabe por quê, Hilda? Porque daí, assim, ó, a gente acaba entendendo, tendo empatia. Por quê? Porque, assim, às vezes, a Camila até colocou na aula passada, que às vezes a gente não entende por que que a gente vai por outro caminho, por que que tem um sinal vermelho que para o tempo todo, por que que determinadas coisas acontecem com a gente, por que que alguém bateu no meu carro atrás, assim, assim, assim. Bom, porque primeiro eu tenho um carro. Segundo, não é? Primeiro eu tenho um carro, graças a Deus. Meu pai que me ensinou isso. Ele falou assim: às vezes furava um pneu do meu carro, ele dizia assim: Tati, agradece a Deus porque tu tem um carro. Tu não tá andando de ônibus, tu tem um carro, então Hum, agradece a Deus, né? E por que que às vezes o pneu do carro fura, né? É para nos livrar de alguma coisa ou para nos levar para um lugar melhor, né? Então, quanto mais a gente vai acessando a intuição, mais a gente vai saindo do julgamento. Então, às vezes, até as brigas mesmo, as discussões, elas servem para alguma coisa. uhum, Quanto mais a gente acessa a intuição, ou seja, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente consegue entender se dar e receber, hoje eu vou dar para o outro, amanhã eu vou dar para mim, né? Quanto mais eu percebo isso, quanto mais empatia eu tenho, a gente sai daquele momento do julgamento e a gente, bom, eu entendi que isso vai vir para alguma coisa, mesmo a gente não entendendo naquele momento, porque muitas vezes no momento a gente não consegue entender. uhum. Nossa, a gente vai primeiro para coisa ruim, né? Nossa, como é que eu não respondi a Simone assim, assim, assim? Não.
alguma coisa foi por algum motivo, vai ser. Tati, eu vou falar mais um pouquinho. Aham. Quando eu estava tão assim, tão desalinhada, que eu falava, ai meu Deus, tem prática. Aí mais cedo, porque quando tem prática eu já fico me preparando, aí eu falava assim, eu nem vou assistir, não, acho que eu não estou legal. Aí depois vinha na minha mente, já se aproximando no horário, vai que é o melhor, é isso, para você ficar mais forte, mesmo sem, sabe, desacreditada, desmotivada. Eu ia lá, porque eu sei que ia me beneficiar. E foi a semana toda eu fazendo prática, às vezes, dizendo para mim mais cedo que não ia fazer. Aí quando chegava a Ah, prática, eu ia para a prática. Era chamada, né, pelo coração, era intuída, era levada, né? justamente. Por isso, Hilda, deixa eu voltar para. Sabe aquela imagem assim da mão na boca, né, da pessoa? Uhum. Sim, Vi. Por isso que a gente tem que esquecer do que os outros falam. Não tudo, mas Uhum. muitas vezes nos deixar sendo guiados pela nossa intuição, Uhum. né? Porque senão a gente vai. Ah, agora virou mãe de santo, então acertando tudo. E, Vai ter gente falando um monte de coisa. E não é sobre isso, é sobre intuição que a gente pode treinar. E uhum. quanto mais a gente está em coerência, porque o que que é a coerência, né? A coerência é o alinhamento entre todas as coisas, né? E quanto mais empatia a gente tem, quanto mais resiliente a gente é, mais a gente vai acessar a nossa intuição. Por quê? Porque a gente entende que nada acontece por acaso na vida da gente, né? Eu lembro eu aqui em Portland, quando eu vim para cá, eu vim com objetivo e passei todos os meus pacientes, todos, eu tinha mais de, meu Deus, minha agenda era completa, assim, eu atendia às vezes das 6 da manhã às 11 da noite. E eu passei todos os meus pacientes para duas colegas para elas ficarem no meu consultório. E aí eu receberia o aluguel. Fiz um contrato com elas. E aí, de um determinado tempo, o que que aconteceu? Elas saíram do consultório, ficaram com os pacientes, eu fiquei sem nada, nem aluguel, nem paciente. E aí, eu fui pro Brasil, meu consultório estava destruído. E aí, eu sentei, falei assim: Deus, o negócio é o seguinte, agora é contigo, porque eu não tenho mais o que fazer. E aí, eu chorei 1 hora, porque eu não tinha entendido. Eu chorei. Faz parte daquele momento Uhum. eu passar pelo sofrimento. Porque não adianta dizer que a gente não sofre, a gente é ser humano. Sim. Uma paciente minha, de muito tempo, ela disse: Tati, eu preciso de um atendimento teu. Acho que uma de vocês já deve ter estudado essa história. E aí, Uhum. ela era arquiteta. E ela foi na segunda-feira, primeiro dia que eu estava no Brasil. Eu cheguei no sábado, na segunda-feira ela foi no consultório. E aí eu comecei a chorar. E aí ela falou assim: Tati, o que aconteceu com o consultório? Eu falei assim: não sei. Ela disse: não, eu vou te ajudar, vou te ajudar. E aí, em vez de ter duas no consultório, eu consegui três. E o consultório foi a coisa mais linda, mais lindo, né? E aí eu pra cá, né? Vim pra cá e sempre estudando sobre o coração, o coração. Eu conheci o HeartMath, estudei, e aí comecei a fazer minhas coisas. Aí aquela coisa de intuição, né? Ah, procura tudo que tem nas redes sociais. Ah, faz curso aqui, faz curso ali. E aí chegou uma hora, eu pensei, não, não tá certo o que eu tô fazendo. E aí uma moça chegou assim pra mim e falou, ah, eu vou te dar uma mentoria, R$ 7.000. Aí aquela coisa assim de sentir mesmo, assim, ó, não é hora de fazer, tu não vai fazer, tu tem que ir para outro caminho, outro lugar. E aí ela me colocou na pressão, ela disse assim, ó, e eu falei para ela, não tenho. Aí ela falou, eu não tinha mesmo. Aí ela falou assim, sim, tu não tem nenhuma amiga que pode te emprestar R$ 7.000? E aí eu falei assim, eu tenho, mas não é isso. Sabe aquela coisa de sentir? E aí ela me Uhum. colocou uma pressão, e ela disse assim, ó, que tipo de pessoa que tu és que tu não tens uma amiga que pode te emprestar R$ 7.000? Aí eu falei assim, gente, como se R$ 7.000 fosse R$ 1. Ah, Isso. e eu sentia que não era o momento. E graças a Deus eu não fiz, né? E aí, algumas coisas que foram acontecendo, e aí eu trabalhava, sempre trabalhei aqui no meu escritório, e meu marido começou a trabalhar em casa. E aí chegou um momento que eu estava fazendo uma meditação com uma paciente minha, e eu estava falando português, eu falo alto, né? Em inglês eu falo mais baixo, assim, bem mais baixo. Eu estava com a porta fechada, aberta, e ele falou assim: ai, quando tu fizer meditação, tu faz, ou quando tiver em atendimento, fecha a porta para não me atrapalhar. E aí eu falei assim: bom, eu fui sendo, fechando, até que eu fiquei presa no meu quarto, no meu escritório. E aí aquilo me despertou, assim. Eu falei assim: nossa, se eu não tivesse passando pelo que eu estou passando, eu não faria os meus projetos. E aí, assim, meus projetos estavam ficando prontos, estava demorando, e não fluía. Até que chegou um momento, sabe quando tudo vai fluindo? E eu tinha Uhum. aquela certeza, assim, ó, gente, eu não sei, assim, ó, eles não saíram ainda, né? Hoje eu terminei o primeiro livro, assim, que ele tá lindo, maravilhoso.
E aí eu já tô terminando o segundo junto com o terceiro. E aí eu fiquei assim, ó. Fiquei numa capa, fiquei, eu quero essa capa, eu quero essa capa, daí mandava, fazia as imagens, não vinha. Até que essa semana, hoje é terça, não, foi sexta-feira passada. Sexta-feira, pensei, deixa eu tentar mudar essa capa para ver se sai as três cores diferentes. Gente, saiu assim, perfeito. Por quê? Porque eu fiquei batendo naquela capa e eu sentia que não dava, sabe assim, ó, se não sai, se não vem, é porque não é. Só que a gente às vezes Hum, fica batendo e batendo e batendo. E a gente tem que entender que às vezes esse ficar batendo não te leva a lugar nenhum. hum, Então, quanto mais a gente afina, mais a gente vai compreendendo. Lembra lá, né? Que eu falei lá no primeiro slide, é compreender. E aí, ai, Tati, mas tu fala sobre intuição do coração, tu sabe dos implícitos do local, não local, do energético. Mas nem sempre é assim, né? Eu fiquei meses nessa capa, porque eu gostei da capa. Eu fiquei meses e meses e meses e meses. Sexta-feira, tipo assim, ó, me deu um estalo. Eu falei assim, gente, como assim? E aí foi questão de segundos, coisa que eu fiquei meses, sabe? E aí, então, isso é o quê? É intuição, né? É intuição, é sensibilidade energética. E aí tem essa intuição que é não local. A não local, gente, é aquela que vai além do espaço, né? É aquela que, sabe aquela coisa assim, ó, ai, eu pensei em alguém, de repente a pessoa te liga. sim. É o que aconteceu contigo, né, Hilda? Tipo assim, ó, Uhum. é, eu não sei, só simplesmente eu Eu pensei saí, nela, de repente ela tá ali. é, eu saí e encontrei a pessoa que eu queria. Justamente. E às vezes a informação, ela chega antes de a gente, meu Deus, sabe? Tipo assim, chegou Aham. antes do que eu já tinha pensado, Sim, né? também já aconteceu comigo, acontece. Eu estava esperando para um período, para uma data, e a coisa chegou assim. Eu falei, meu Deus, que delícia, que maravilha, que coisa boa, já chegou, já aconteceu, com uma grandiosidade, com um poder assim maravilhoso. Sabe que aqui acontece muito comigo, assim, o meu esposo, ele é muito quieto, muito, assim, eu digo que ele é ele é um homem de duas palavras, ou uma e meia. Hum, Mas é tão interessante, porque quando a gente tá assim, em coerência, nem sempre a gente tá bem. Isso faz parte do relacionamento, né? Tá bem, não tá? Mas eu digo que a gente sempre se comunicou muito bem, mesmo com o idioma, porque a gente tem muita sensibilidade, tanto ele quanto eu. Só que quando a gente não tá em coerência, é, a gente não entende nem o inglês. Então aí eu tenho que fazer respiração, a gente conversa, volta. Às vezes eu tenho que escrever o texto, escrever de novo e fazer a coerência para ele poder entender ou eu poder entender. E vários momentos, assim, ontem, eu tô falando isso porque ontem aconteceu uma coisa assim, duas vezes. Eu pensei em falar alguma coisa para ele sobre determinado assunto, ele foi lá e falou. Daqui a pouco eu estava na rua, mexendo no jardim, e aí eu pensei numa outra coisa e ele foi lá e falou. Então, uhum. isso é intuição. E, Isso é, e acontece isso comigo também, Tati. Às vezes eu quero falar de um assunto para uma pessoa, quando eu vejo a pessoa já vem com aquilo, com aquele pensamento que eu tive. Nossa, eu também fico assim, meu Deus, e a pessoa já veio com isso. Parece que eu coloquei lá no coração da não pessoa é? e preparei, assim, e ele recebeu e veio Aham. conversar sobre aquilo. Nossa, eu fico tão feliz, assim, tão alegre com essas E coisas, isso quando eu faz parte do percebo. ambiente mesmo. É o ambiente, né? É que a informação ela chega antes mesmo de tu falar, ou antes mesmo de tu te expressar, né? Hum, Então, isso a gente chama de intuição não local. E quanto mais a gente vai afinando, gente, mais a gente vai aprendendo sobre isso. Então, é muito. Eu digo que é muito legal, assim, por isso. Lembra que eu falo para vocês? É como se fosse um quebra-cabeça e as pecinhas vão tudo encaixando? É isso. uhum, E aí a gente vai dizendo, nossa, será? Será? E é, sabe? E é. Só basta a gente realmente acreditar. Então, uhum, aqui, eu vou botar um exemplo para vocês, porque isso aqui a Camila falou também na aula passada, que eles fizeram não é pesquisa, esse experimento, né? E aí eles colocavam várias imagens, né? Durante de 6 a 20 segundos, eles deixavam a tela vazia e colocavam uma imagem. E a cada uhum. imagem, por 3 segundos. E ali, eles já sabiam identificar se a imagem era positiva ou negativa. E o coração das pessoas, elas iam ficando coerentes. Então, assim, quando era uma imagem positiva, eles ficavam tranquilos e calmos. Quando era uma imagem negativa, o coração já começava a acelerar. Então, assim, ali
isso é mensurável, digamos assim, né? Por quê? Porque a gente tem essa sensibilidade. E aí, é, é, quanto mais a gente vai, novamente, eu não quero ficar cansativa, mas quanto mais a gente vai afinando isso, mais a gente vai percebendo. Por quê? Porque a gente vai saindo daquele processo de luta ou fuga. E a gente vai realmente esperando o que o outro tem para dizer, seja positivo ou negativo, Uhum. né? Porque daí a gente vai aprendendo já a ter essa sensibilidade. E, gente, eu comento aqui com vocês, né? Nem sempre vai ser alguma coisa positiva, nem sempre. Mas quando a gente está coerente, a gente consegue receber e mudar. Porque quando vem alguma coisa negativa, o que que a gente precisa fazer? Trabalhar e respirar no coração. Uhum. É porque quando a gente respira, a gente regula o nosso campo, né, e os nossos sistemas, e aí o que vem do outro é do outro, não é meu. E Uhum. aí é que vai fazer a diferença nessa questão da intuição. E aí aqui, né, as pesquisas, o que que eles revelaram, né, que quando um evento futuro é emocionalmente relevante, né, a sobrevivência, relações importantes, oportunidades de negócio, o coração pode produzir um sinal de alerta antes que o evento aconteça. Intuição é uma inteligência em alta velocidade, que age mais rápido do que a mente, do que a mente pode perceber e muitas vezes ignora processos de pensamentos padrão. Por quê? É o que a gente falou lá, né, lá no comecinho. Vou trazer de novo o exemplo da Simone. O que que acontece? A nossa mente, ela foi para que lugar? Nossa, eu não respondi para Simone. Nossa, a Simone, meu Deus, era para ter refeito aquela frase. A Hilda, eu não vou para aula porque a Simone não vai. De repente, está todo mundo aqui. Nós felizes da vida, a Sim. Simone mais feliz ainda por receber todas as coisas. E aí, a gente vai se dando conta do quê? E eu hoje, como eu falei para vocês, eu vim preparada para a gente fazer a aula em 1 hora e meia. E a Simone fala o quê? Eu só posso fazer 1 hora e meia. Por quê? Porque às 9 eu tenho horário. E o nosso horário, 9 horas, é para terminar, né? Então, assim, a gente, tudo vai se encaixando. São as pecinhas do quebra-cabeça. E aí a gente consegue entender. Então, aqui, gente, quais são os benefícios da intuição? Acessar a sabedoria e a inteligência mais profunda. Alinhar-se com seus valores e seus propósitos. Aqui ficou errado. Interagir com os outros de maneira mais harmoniosa. Aqui entra a empatia. Saber o que dizer em situações desconfortáveis. Então, às vezes, esse aqui é um dos mais importantes, eu acho, para a gente, que é o mais difícil, assim. Que é o quê? Quando alguém vem com alguma coisa negativa, o que que eu vou falar para essa pessoa? Eu já vou reagir ou eu vou respirar e vou ouvir o que ele tem para me dizer para poder dar o próximo passo? Porque daí a gente não age por impulso. Aqui, controlar gastos desnecessários de energia. Por quê? Porque se a gente ficar julgando o outro o tempo todo, se julgando o tempo todo, o que que vai acontecer? Gastar energia, né? Quando eu me dei conta, eu falei assim, ó, solta. Vai depois, vai lá e manda uma mensagem para Simone. E eu soltei de verdade, não gastei minha energia. Mas o primeiro momento veio, eu relaxo e saio desse lugar. Não gastei energia, vim para cá, as coisas foram fluindo. E aqui é acessar a criatividade e tomar decisões mais inteligentes. Por quê? Porque quando a gente tem essa intuição, a gente vai tendo as coisas mais assertivas. E aqui eu coloquei assim para vocês. Isso aqui foi na aula passada. É a mesma frase, né? Não deixe que os outros abafem sua voz interior. Tenha coragem de seguir a intuição do seu coração. De alguma forma, eles já sabem o que você realmente quer e se tornar. Todo o resto é secundário. E aqui, gente, eu trouxe essa imagem que foi da aula passada, que foi elaborado na aula passada, que é o quê? Esse primeiro caminhar, né, do despertar do coração. Aqui a gente veio para o segundo encontro. No segundo encontro, a gente já vai aprendendo um pouco mais, a gente vai conseguindo pegar algumas coisinhas no ar para a gente chegar lá no próximo encontro, até o final desse módulo, a gente vai chegar dentro desse coração, porque a gente está aqui para ensinar vocês como acessar a intuição do coração. Então, hoje foi mais um passo que vocês estão aqui, né? Então, assim, quando eu falei lá sobre os benefícios, né?
Então, quando a gente aprende a ouvir o coração, a gente ganha, nós gastamos, né, menos energia tentando controlar tudo e passamos a direcioná-la para aquilo que realmente faz sentido. Então, aqui, nós poderíamos ter ficado todos aqui nessa situação aqui, né? Ai, agora eu fiz errado, eu fiquei me julgando, ai, eu não vou para a aula. Poderia ficar tudo aqui. Quando a gente consegue compreender, a gente tem mais leveza. Por quê? Porque a gente começa a compreender, nossa, aquilo aconteceu, me fez ficar nesse lugar. Então tá, deixa eu sair desse lugar e, e respirar no coração e vir para esse lugar aqui, porque aqui é que vai fazer toda a diferença, tá? E agora, antes da gente fazer a prática, eu quero perguntar para vocês. O que que vocês, se vocês têm dúvida, como é que ficou isso para vocês? Assim, se fez sentido, né? Esse compartilhar de vocês, se tem alguma coisa assim, ah, Tati, eu não entendi isso direito, ou eu quero compartilhar alguma coisa. Como é que ficou isso para vocês? Agora é o tempinho de vocês também, antes da gente começar a prática. Para mim ficou tudo muito claro assim, foi muito bem esclarecido por você. Muito bacana. Eu amei toda a sua fala e toda assim como você destrinchou tudo bonitinho para nós. Ficou bem redondinho, Hilda? Ah, Ficou bem redondinho? Deu para entender bem direitinho como é? sim, sim. E Ó, aí só realmente usufruir dessa sua fala mesmo, prestar atenção, né? uhum. Receber e observar realmente, porque é verdadeiro. O coração não mente mesmo, o coração só te leva para o caminho do bem. Nossa, é bem sobre Hoje eu isso. estou bem feliz com o meu coração, assim, da minha comunicação com ele. A Oh, deixa eu ver onde é prática que eu fala. Eu fico cortando você. eu tenho isso comigo. Obrigada, Hilda. Ah, queridona, eu Ah, queria dar um coraçãozinho, mas não sei onde está o meu coraçãozinho. Ó, vai um coraçãozinho para ti, ó. eu sei que você já tem o seu jeitinho já é de coração. É. Ô, Simone. Eu E faço tem minhas coração. palavras da Hilda. Opa. Aham. Não, pode falar, Simone, é só Ah. tranquilo. Não, é isso, assim, eu acho que na verdade, entender, né, pela ciência, o que a gente acaba já até sabendo, né, pelo coração, assim, porque essas coisas eu acho que acontecem o tempo todo na vida da gente, né? E muitas vezes a gente deixa passar, assim, a gente não presta atenção. Mas se a gente prestar atenção, até quando a Hilda falou na história do carro dela, que bateram, eu lembrei de uma história que eu não vou saber contar, mas que eu acho que era de um fazendeiro que tinha um filho. E resumindo, o filho dele, eu acho que estava com o braço quebrado, a perna quebrada, numa situação, sei lá o quê, e que ele tinha ficado muito triste. E aí depois parece que ia ter uma guerra lá naquele lugar, e o filho não foi chamado porque justamente ele estava lá com o braço ou a perna quebrada. É mais ou menos assim. Eu conheço a história. É bem assim mesmo, não é mais ou menos assim? É E mesmo. aí eu fiquei Cada um faz um pensando nisso. jeitinho, mas é isso. Eu fiquei pensando nessa história do carro da Hilda, né? A gente não sabe o que que Deus livrou ela, justamente por estar sem o carro, né? A Justo. gente não vai saber, porque também ele não tem obrigação de explicar tudo pra gente, né? É, Sim, ô, Simone, e assim, ó, no momento que acontece a situação, a gente pode ficar triste e a gente deve ficar triste. Por quê? Faz parte nossa receber as coisas negativas e chorar, sofrer, né? Porque faz parte a gente acolher essas emoções. Agora, eu digo assim, ó, quanto mais tu te conecta com o teu coração, as respostas, elas vêm mais rápido, sabe? Aquela coisa assim, ó, nossa, o meu carro quebrou por causa disso. É, eu não respondi para Simone por causa disso. Eu não respondi para o meu esposo, ele fez isso. Ou aconteceu alguma coisa de ruim, mas para acontecer isso. É incrível, gente. E aí, assim, ó, de verdade, assim, é como se fosse eu vou pegar a palavra da Hilda, é como se fosse um milagre atrás do outro. Porque daí tu consegue, assim, ó, processar mais rápido, processar mais rápido. E tem coisas, né, que tu não vai processar tão rápido. Tem coisas, às vezes, que levam mais tempo. Por quê? Porque nem sempre o que a gente aprende em determinada situação vai te levar para um outro lugar tão mais rápido. Talvez seja aquele percurso que tu precisa aprender para entender que, olha, aquilo aconteceu por isso.
Mas, quanto mais tu te aproxima do teu coração, nos pequenos detalhes, mais tu vai entender aquele grande detalhe. Tem um exemplo também, né, não sei se você já leram aquele livro do padre Manzotti, ele fala sobre milagres. Gente, é um dos livros que mais me marcou, assim. Ele tem várias coisas que acontecem sobre, que ele fala sobre milagres, né? E aí ele disse assim, esse livro me ensinou muito. Ele fala assim, que teve uma pessoa que teve câncer, e aí ele tinha um irmão que eles não se falavam por muitos anos. E a pessoa ficou ruim, até que ia morrer e tal. E aí eles mandaram chamar esse irmão. Mandaram chamar esse irmão e o irmão veio. O irmão veio, conversou com ele tava para morrer. E aí o irmão veio, conversou com ele e os dois voltaram a conversar. E o homem foi curado. Foi curado, não teve mais câncer, deu nem um ano. Esse homem veio a falecer. E aí, os milagres, né, que ele fala assim: qual foi o milagre? Todo mundo rezando para o câncer não voltar, isso, aquilo. Eu não recordo também, Simone, a história, se era um ano, se o câncer tinha voltado ou não, mas a moral da história era o seguinte: que o milagre não era curar esse homem, mas sim a ferida que existia entre ele e o irmão. Então, o milagre aconteceu porque os dois se perdoaram e voltaram a conversar. Então, são esses milagres que às vezes a gente não enxerga, né? Porque a gente quer que o milagre seja aquele milagre que a gente quer. Fala, Não, Simone. e eu vi uma coisa a mais também, Tati. É, quem é qual que depois de um ano morreu? O que estava doente antes Eu ou o não irmão? lembro, Simone, eu não lembro direito, Ah. só se eu pegar um livro para lembrar. Não, porque eu ia dizer o seguinte, que se foi, por exemplo, o próprio homem, né, que tinha câncer e depois se curou, eu vejo que o milagre também é que talvez ele tenha se curado naquele momento pela presença do irmão, e talvez ele tivesse que ter ido um ano antes e foi um ano depois, né? Justamente, Simone, é entender, né? E eu tenho uma pessoa conhecida e no caso, o casal perdeu um filho de acidente e o menino, né, o moço, ele morreu nos braços do pai dele. E o pai dele nunca mais, assim, se acertou direito, sabe? E chegou um momento que o pai dele teve um AVC e ficou paralítico, perdeu a fala, quase veio a falecer, assim. Inclusive está até hoje, assim, cadeira de roda, sofrendo, né? E aí eu conversando com um dos familiares, e ele nunca aceitou a morte do filho, nunca, 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 sabe? Assim, ó, ele ia para qualquer lugar, ele quase não saía de casa, ele entrou em um processo bem depressivo. E aí, eu conversando com uma das pessoas da família, eu falei assim, a forma como eu vejo é que ele precisava entender que o filho falecer talvez seja menos dolorido do que ele ver o filho numa cadeira de roda, tetraplégico, sem poder comer, sem poder fazer nada disso. Aí eu trouxe esse questionamento para a família, né? E aí eles falaram: Nossa, Tati, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Mas quando a gente começa a entender, né? Teve um- aí esse aqui é um amigo, irmão de uma amigona minha. Ele era professor de educação física e ele tinha muitos amigos. Ele era uma pessoa assim super do bem. E aí ele veio a falecer. Foi, foi, é, foi um tiro na cabeça que deram nele e tal, enfim. E aí eu fui o velório. Eu nunca, gente, sem mentira nenhuma, eu nunca fui um velório como aquele. Era gente, 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 gente que não acabava mais, assim, ó. Eu nunca vi, nunca vi. Aí os meninos, os amigos dele, assim, ele era motoqueiro, fizeram assim, tinha acho uns 200 motoqueiros, assim, fizeram aquelas barulhos de moto, a hora que o caixão tava passando, de lembrar, assim, eu me arrepio inteira. E eu tava bem presente, porque é uma amigona minha, né? Então, enfim. E aí eu conversando com os pais, a gente estava conversando, claro que o pai, né, não aceita, né, quem é o pai que vai querer um filho, né, e aí a gente conversando, assim, vocês já se deram conta de que talvez a missão dele tivesse sido cumprida, porque olha quantos corações ele tocou, esse guri, né, quantas coisas ele ensinou, que ele era tão jovem, ele ensinava tanta coisa, ele dava tanta lição, sabe aquela pessoa feliz, alegre, ele vivia, sabe, aquele menino viveu, a gente pode dizer assim, ó, ele viveu.
E aí os pais comentaram assim, né? Nossa, Tati. Claro que eu não falei isso no dia, né? Mas eu disse assim, gente, eu nunca fui um velório assim, foi muito emocionante, né? Falei pra eles no dia e tal. E aí eu fiquei muito com eles, assim, porque até, inclusive, foi o dia que a gente descobriu que a minha mãe teve um tumor na cabeça, né? O mesmo dia que aconteceu, umas amigas minhas estavam mandando mensagem, eu estava rezando o terço em cima da cabeça da minha mãe, porque a gente tinha descoberto. E aí até eu estava passando por um momento bem difícil, e uma das meninas falou assim, nossa, Tati. E aí quando a minha amiga chegou, que ela mora na Alemanha, eu fui conversar com ela, tal, e aí eu chorei que me acabei também, porque, tipo, eu tinha sido forte naquele momento. E aí uma colega minha, uma colega de nós, duas, ela falou assim, ah, em vez de tu acolher a amiga e dar um braço para ela, tu que ficou chorando. Aí eu falei assim, tu não sabe o que tá acontecendo comigo também. E aí eu peguei e saí, só falei isso, né? E aí eu fui pra casa deles, assim que terminou, eu fui sozinha. Aí cheguei lá, a mãe dele assim, nossa, Tati, quero te agradecer, porque eu sei que aconteceu com a tua mãe também. E a gente acabou te deixando vir sozinha. Aí eu falei pra ela assim, eu não vim sozinha, porque eu tenho algo maior que veio comigo. E é essa força que eu digo assim, ó, que me sustenta, sabe, gente? Que é aquela intuição do coração mesmo. E quando a gente fala de intuição do coração, é a gente acreditar que existe algo maior, porque Com não é só certeza. sobre nós, porque é algo É. que a gente consegue, assim, acessar muito além, né? E Hum, quando a gente, vocês vão ver lá na última aula, né, aquele coração que a gente chegou ali no comecinho, a gente vai estar lá dentro dele, porque acessar hum. a intuição do coração é sobre algo maior, não é só somente sobre nós, É né? isso. Então, é isso. Obrigada, meninas, por compartilhar. E agora, a gente vai fazer uma prática. Simone, tu Uhum. consegue ficar 3 minutinhos? A gente tem 3 minutinhos. Então, Três assim, minutinhos. o que que eu posso fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu não vou fazer essa prática hoje, vocês fizeram semana passada. Então, a gente só vai fazer uma prática para a gente encerrar, pode ser? Pode. Hum, Então, tá. hum. Então, vou convidar vocês, né, a fecharem os olhos, acalmarem um pouquinho a respiração. E agora vamos lá, dar um oi pro nosso coração. Porque é graças a ele que nós estamos aqui. É graças a ele que tudo aconteceu como tinha que ser acontecido. É graças a ele que a gente está fazendo essa prática. É graças a ele que nós estamos terminando no horário que tinha sido combinado. Então agradeça. Vai acalmando ainda mais a respiração. E agora vai sentindo, sem pensamento. Apenas sinta as batidas do seu coração. Sinta também a emoção percorrendo todos os seus sistemas. E a cada inspiração e expiração, você vai trazendo a tranquilidade para dentro do teu coração. E a partir do teu coração, você vai expandir para todo o teu ser, expandir para todo o teu campo. E que a partir desse momento, cada dia mais, cada uma de nós, cada um de nós, a todos que chegaram aqui, a todos que irão chegar, que a gente possa acessar ainda mais a intuição que vem do nosso coração, para a gente fazer as melhores escolhas, para a gente chegar no final do dia, no final do mês, no final do ano, no final da vida, agradecendo a cada desafio, agradecendo a cada situação
que aconteceu na nossa vida de forma positiva. E mais uma vez, vai respirando um pouquinho mais lento e mais profundo. E gentilmente, vão voltando a atenção para o ambiente externo e dentro do tempo de cada um. Vai voltando. Eu vou pedir para vocês apenas uma palavra para expressar o que aconteceu na aula de hoje. A palavra que define. E aí vocês podem escrever ou compartilhar. Para mim foi amor. Amor. É a minha gratidão. Uhum. Vocês sabem que, olha que interessante. Nossa, agora eu até fiquei arrepiada. E eu foi perdão, porque às vezes, né, a gente se julga tanto, né? E quando a gente traz essas três palavrinhas, perdão, gratidão e amor, é a base de tudo. É isso que vai abrir um espaço para a gente continuar em ação, para a gente acessar essa inteligência do coração. Uhum. Então, meninas, gratidão pela noite de hoje, gratidão por essa partilha e que a gente possa sempre acessar a intuição que vem do nosso coração. E Simone e Hilda, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão Obrigada a Eu profunda. você, Olha, agradeço. Tati. Honrando Eu que com o horário, agradeço Tati. Que legal. vocês. o que que foi, Simone? Não, eu que agradeço a vocês. Ai, gratidão. Olha, Oh, só atrasamos 3 minutinhos. sim, tá Tô Até a ótimo. indo semana lá. que vem, Beijo gente. para Até você, Um semana Tati. que beijo. Beijo para você, vem. Um Simone. beijo. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau, 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 tchau. tchau.